Oi pessoal, tudo bem? Começando agora uma nova edição, número 143. E como vocês mesmos votaram lá nos stories do Instagram, @sessãoas6, dizendo que tem sim interesse em uma edição só comentando sobre a série Wandinha ou Wednesday. Então estamos aqui, para realizar a vontade de vocês. Aos que votaram, agradeço a participação. E aos que não votaram, vão lá no @sessãoas6, onde fica muito mais fácil trocar uma ideia com os ouvintes. Sempre aviso de novos episódios lançados, vez ou outra peço a opinião de vocês de quais projetos devo trazer e por aí vai. Serão todos bem-vindos. Aviso que haverão sim spoilers durante a discussão para poder cobrirmos o maior número de assuntos, ok? Então, estão todos avisados? Meu nome é Lucas Ribeiro e você está ouvindo o Sessão às 6. Bora começar! A trama explora a adolescente Wandinha estudando na academia Nevermore, ou Nunca Mais, uma escola onde ela aprende a dominar suas habilidades paranormais. Ao longo da série, a personagem passará por um processo de amadurecimento com a ajuda de sua mãe, Morticia Addams. Os showrunners responsáveis são Miles Miller e Alfred Gough, e Tim Burton é um dos produtores executivos e co-diretor também. Ele, que é super famoso por produções como Batman, O Retorno, o live action de Dumbo alguns anos atrás, o que mais? Edward, Mãos de Tesoura, A Fantástica Fábrica de Chocolate e muitos outros filmes de sucesso. A série é inspirada nas produções anteriores da família Addams, tem uma temporada e já está disponível na Netflix. Galera, quando o trailer saiu eu fiquei bem interessado, já parecia que ia ser no mínimo intrigante, então já tinha a minha atenção. Mas quando foi lançada, tava com tanta coisa pra fazer que acabei deixando de lado. E em questão de dias, ela explodiu, assim. Foi parar no top 10, todo mundo comentando nas redes sociais. E graças ao interesse de vocês, consegui separar um tempo pra assistir. Mas antes, aproveitei a oportunidade e conferi pela primeira vez os 2 filmes da família Addams dos anos 90. Não só porque eu sabia que ia ser uma baita referência pra série, mas também porque eu nunca tinha visto nada da família Addams. Então, que oportunidade melhor do que antes de assistir a série, né? E foi exatamente isso que eu fiz. Só uns comentários rápidos antes de irmos pra série mesmo. No geral, os 2 filmes são fofos, uma vibe bem sessão da tarde. Super imagino passando na Globo enquanto não começa uma novela ou um jornal. Porque eles têm um humor bem dark, mas não é muito gráfico. Na verdade, por conseguirem conciliar essas duas coisas muito bem, ser super gótico, mas ainda acessível para todo mundo, é que deve ter conquistado o público até hoje, né? Eu suponho. Acho meio estranho os 2 filmes focarem principalmente no tio Fester, ou tio Chico, como ficou a tradução, e não darem a atenção merecida pro resto da família, para conhecermos todo mundo direito. Mas pelo menos no segundo temos o arco da Wandinha e o seu irmão Pugsley indo pra colônia de férias, né? Tantos memes que até hoje são icônicos saíram desse arco, ou desse filme, ou desses 2 filmes, né? Eu não sei vocês, mas eu pelo menos vejo vários memes envolvendo essa versão da Wandinha. Em várias cenas eu ficava, então é daqui que saiu aquele meme, com aquela frase. Tipo quando a sua mãe, a Mortícia, fala pra uma mulher aleatória: a Wandinha tá numa fase em que ela só pensa em uma coisa. Aí a mulher, garotos? E a Wandinha, não, homicídios. Assim, mano, é cada pérola. Hoje em dia é icônico, né? Ela é icônica desde criança. Mas enfim, valeu super a pena ter visto. 1 hora ia ter que assistir, fico feliz que tenha sido agora. Foi um ótimo guia pra ir me orientando com a série e saber o que esperar e poder comparar também, né? Pessoalmente não virei super fã depois dos filmes, foi que nem assistir Os Caça-Fantasmas pra mim. Curti sim, mas não sou um fanático pela saga, sabe? Quando finalmente assisti a série, já me senti preso desde o primeiro episódio. Isso num bom sentido, claro. Então, para explicar melhor o porquê, seguimos com o roteiro dos episódios, que fez um ótimo trabalho modernizando e trazendo uma sofisticação bem legal para a ideia dessa família. Por exemplo, oficializar, deixar bem claro que eles fazem parte do mesmo mundo, onde se encontram lobisomens, vampiros, sereias, monstros, magia. Foi uma boa escolha. Não lembro se os filmes fizeram isso, no caso
deixar claro que esse canto existia, né? Onde seres sobrenaturais são reais. Também achei genial esse conceito da Wandinha ter visões que não consegue controlar e que isso é passado de geração em geração pelas mulheres da sua família, porque os filmes brincam muito com o conceito de morte, que os membros dessa família não morrem com facilidade, né? Tipo o tio Fester, que no segundo filme tentam matar ele várias vezes para pegar sua fortuna e ele nunca morria, um negócio bem pica-pau, né? Mas assistindo eu ficava me perguntando se eles tinham habilidades, se eram apenas góticos devotos ou se realmente tinham um pé no sobrenatural mesmo, sabe? Tirando a mão, né? Ou mãozinha, que é aquela mão sem corpo que tem vida. Aquilo com certeza é algo sobrenatural. Mas sobre a família em si, nunca esclareceram isso de fato. E a série, logo no primeiro episódio, já dá a entender que a protagonista tem habilidades incomuns, envolvendo visões que nem ela entende direito. E descobrimos que sua mãe também, né? O tio Fester pode controlar eletricidade. E isso veio bem a calhar na sequência em que a mão podia morrer, né? Porque serviu como como é que é o nome? Serviu como um desfibrilador, então foi bem usado. Espero que no futuro possamos entender ainda mais a mitologia dessa família, seus poderes, quem tem, quem não, a extensão desses poderes e por aí vai. Outros novos elementos que o roteiro construiu bem no geral foram o mistério e o triângulo amoroso. Sobre o mistério, meio que eram dois, né? O do assassinato do menino lá, que o Gomes supostamente matou na época da escola. Até temos flashbacks disso. E o monstro estranho que mata pessoas e arranca partes de suas vítimas. Foi bem bolado, mas confesso que nos últimos episódios, quando o foco era só mistério, eles fizeram muito a Wandinha ser a Nancy Drew. Acho que vocês conhecem ela, né? É uma personagem adolescente que resolve mistérios, tem livros dela, filmes, enfim. E nos últimos episódios, Wandinha tava muito Nancy Drew. Só faltava pegar uma lupa e sair andando por aí. Mas, às vezes, ela era só isso. E eu ficava me perguntando se a personagem é assim mesmo, sabe? Ou se eles estão dando uma viajada indo fora dos trilhos. Será que toda temporada agora vai precisar ter um mistério envolvendo assassinato pro show dar certo? Eu gostei da pegada, mas por ser algo bem presente e constante, especialmente no final, fiquei pensando se é isso que vai definir a série daqui pra frente e a personagem. A necessidade de resolver mistérios constantemente. Mas assim, se essa for a versão que o Tim Burton e companhia realmente querem manter, sem problema. Posso me acostumar com isso. Queria mais era trazer essa linha de raciocínio para vocês. Certo, agora sobre o triângulo amoroso, já falei aqui no podcast algumas vezes que não tem problema uma história conter clichês, desde que sejam bem feitos, de maneira que o público ache diferente ou que não tenham visto antes. Feito do jeito certo, pode ajudar super uma produção a conquistar as pessoas, a elevar a narrativa. E o jeito como o clássico triângulo amoroso foi executado, olha, eles conseguiram fazer de um jeito que não forçou muito a barra pra mim. E o principal motivo disso é a própria Wandinha, por nem ela fazer questão de estar no meio de um triângulo amoroso. Mesmo que ele exista, o desinteresse constante dela faz com que isso não seja 100% oficial. Não é recíproco na maior parte do tempo. Então, na minha interpretação, a série bolou um jeito bem legal de fazer com que tivesse e ao mesmo tempo não tivesse um triângulo amoroso na narrativa. Por não ser a história principal e por ter o elemento gótico de uma garota que não sente a necessidade de namorar, a junção desses elementos deixa esse clichê muito mais fácil de digerir, especialmente para aquelas pessoas que não curtem esse tema ou romance adolescente no geral. O que é muito inteligente porque filmes como, por exemplo, A Barraca do Beijo tem um público mais específico, né? É um pouco mais nicho, porque você tem que gostar do gênero para conseguir assistir esse tipo de produto. Enquanto a série da Wandinha também tem o romance adolescente, mas pelo fato de ser muito bem dosado, você não sente que a história tá pedindo muito para aquelas pessoas que não curtem esse gênero, sabe? Dá para assistir porque o foco não é esse. Pelo menos foi a impressão que eu tive. Não sei se deu pra entender, espero que sim. Eu pessoalmente gosto de romance, mas hoje em dia não é em toda produção que você sente a química entre um casal, né? A Marvel tem uns 800 casais hoje em dia e eu conto nos dedos de uma mão quantos realmente tem química. Nem sempre é fácil fazer isso ou transparecer na tela, e aqui
A dupla Wandinha e Tyler me conquistaram demais, demais. A sutileza das suas conversas e como o flerte, a atração era algo muito, muito suave, quase implícito na maioria das vezes, foi o que me conquistou. Aquele encontro deles na tumba do cara, ou era uma cripta, não sei o que era. O Tyler se deu o trabalho realmente de colocar luzes, de trazer um projetor e uma tela branca enorme, só pra eles terem um momento, né? Quando ele podia simplesmente ter convidado ela ao cinema, mas por saber que na tumba ia dar o clima ideal, que ia fazer uma diferença, então teria mais chances de conquistar a Wandinha. E saber disso é muito romântico, né? Eu amei a ideia de que, pra ela, um filme de terror não é Pânico, não é Sexta-feira 13, não é Premonição, mas sim os clássicos mais coloridos, femininos, como Legalmente Loira, né? Que era o que eles estavam assistindo. Porque pra ela, aquilo sim é assustador, um estilo de vida completamente diferente do que ela leva. Então eu achei genial. Mas aquele diálogo deles dois no final, antes da polícia chegar, dela dando motivos pra ele desistir e deixar de gostar dela, e ele ainda assim chegando mais perto, mostrando que se importa e que não vai a lugar algum. Nossa, foi o auge, assim, muito bem escrito, não achei forçado. Então assim, amei, nota 10. Mas eles fazerem tudo isso pra revelar que o Tyler era o monstro, não uma vítima controlada, mas alguém ciente e satisfeito com os assassinatos que cometeu, nossa, fiquei muito triste. No início, até acreditei nele, né? Dei o benefício da dúvida, porque alguns personagens da série anteriormente tinham dito que visões têm que ser interpretadas antes, algumas nem sempre se tornam realidade, ou pelo menos não da forma como são vistas. Então, no começo, não acreditei 100% que era ele, talvez eu estivesse um pouco em negação, mas quando o próprio admitiu, olhando pra ela com uma baita cara de psicopata, nossa, fiquei muito triste. Queria muito que tivessem terminado juntos. Eu acho o Xavier legal, mas não combina muito com ela. Como amigos, ok, mas como casal, o fato dele passar a série inteira chateado e reclamando de alguma coisa também não ajudava, né? Pra mim foi o tipo de pessoa que me atraiu bem mais pelos poderes que tem, no caso poder trazer desenhos à vida, né? E provavelmente também tem visões através dos seus sonhos, assim como o seu pai. Eu não sei porque eles não oficializaram isso nessa temporada, inclusive. Poderiam só ter concluído esse arco dele ter sonhos estranhos e tudo mais, quando tá super claro que ele tá herdando os poderes do pai, né? Que é super famoso. Então isso me atraiu bem mais do que a personalidade dele em si. Espero que isso mude nas próximas temporadas, se elas acontecerem, né? Vamos falar mais disso já já. Vi uns comentários dizendo que Wandinha podia ser assexual, e só quando apontaram isso que eu percebi que realmente, né? Consigo imaginar facilmente ela sendo assexual ou aromântica, mas como a química dela com o Tyler realmente me convenceu, a direção que eles escolherem tomar, por mim tá ok. Beleza, o último tópico dentro do roteiro são os pontos medianos, ou o que poderia ter sido um pouco melhor. Não encontrei nada ruim e nada do que vou dizer agora me tirou da experiência, começando pela grande reviravolta. A sorte dessa série é que tem mais de uma, né? Mas uma delas é a revelação de que a Marilyn, aquela professora de botânica interpretada por Christina Ricci, a Wandinha dos filmes, era a filha que tinha sido dada como morta, mas na verdade tá super viva e comandava Tyler quando se transformava em monstro, através de uns químicos aí. Não sei vocês, mas eu já tava meio assim com essa ideia de que a menina só morreu afogada misteriosamente e foi isso, o fim da história, sabe? É bem suspeito. Desde o episódio que eles foram pra casa abandonada da família conservadora que tinha morrido, eles estavam focando muito nela, né? Na filha. Já tinham mostrado o seu quarto, algumas fotos, aquela caixinha de música. E quando alguém falou, acho que foi a própria protagonista, então ela não morreu 25 anos atrás, ela tá viva? Quando a história anunciou que isso era uma possibilidade, eu já tava... É aquela mulher, gente. E no final... era mesmo, quem diria, né? Destaco isso porque, como eu já tava super de olho nela, com bastante antecedência, ter que esperar uns 4 episódios pra descobrir que era mesmo, foi menos uma surpresa e mais esperar pela confirmação de algo que eu já sabia, sabe? Então, pessoalmente, acabou não sendo o grande clímax que era pra ser. Lucas, mas eu não esperava. Claro, né, gente? Cada um tem uma experiência diferente. Pra uns, essa reviravolta deve ter funcionado mais do que para outros.
Mas admito que por boa parte do tempo assistindo, eu suspeitava assim de quase todo mundo. A lista era enorme. Eu não confiava em ninguém. Podia ser o Xavier, porque ele consegue trazer seus desenhos à vida, né? Então o monstro poderia ser um desenho. Por um momento eu achei que poderia ser a Enid, né? Acho que é assim que pronuncia. Por achar que nunca tinha se transformado em lobisomem antes, quando na verdade ela era o monstro, mas só não conseguia lembrar, né? Então eu também tava com isso em mente, com essa possibilidade. Suspeitei muito da diretora da escola por ser incrivelmente misteriosa e enigmática em todas as cenas que aparecem. E, claro, a professora de botânica lá, que acabou realmente sendo a vilã. Então, é justo dizer que não tava tão na cara assim, não. Tava no meu radar, mas não era óbvio. Queria saber se com vocês foi assim também ou não. Uma outra coisa, e isso realmente poderia ter sido mais caprichado, talvez seja a maior queixa que eu tenho com essa série, foi que eles fazem um baita suspense sobre essa visão, quase uma profecia da escola pegando fogo e uma super batalha entre uma figura misteriosa e a Wandinha. E quando finalmente chega a tão esperada cena, dura tipo 3 minutos. E fiquei chocado como acabou rápido. E quando a Enid falou: se vier alguém invadir a escola, nós estaremos prontos. Aqui nós temos vampiros, lobisomens, sereias. Realmente, eles são jovens, mas não são indefesos, né? Inclusive, são até mais perigosos do que muita gente, né? E quando a grande batalha entre Wandinha e aquele peregrino terminou, e os amigos não apareceram, que oportunidade perdida, viu? Ok que a Bianca apareceu, mas poderia ter sido muito melhor. Imagina só, uma sequência... Pensa aqui comigo. Uma sequência de ação com a Enid virando lobisomem, o menino Medusa lá finalmente tirando o capuz e podendo usar os poderes sem se conter, a Bianca usando o canto da sereia, o Xavier trazendo o caderno de desenho inteiro, a vida, e umas criaturas loucas lutando do lado deles. Consegue imaginar como inacreditável poderia ter sido? Quantas possibilidades interessantíssimas foram deixadas de lado, mesmo que não fosse uma sequência super longa, mas poderia ter sido melhor elaborada. E como um tema super recorrente aqui foi amizade, ter o pessoal todo se impondo ao lado de Wandinha, uma menina que acreditava que não ia fazer amigos de maneira nenhuma, mano, essa cena teria sido muito linda. Talvez um dos motivos pelo qual isso não aconteceu deva ser a questão dos efeitos especiais, né? A série, daquele momento então, já tinha nos dado uma cena de luta bem legal entre Enid como lobisomem e o Tyler como aquele monstro. Então talvez fazer essa sequência que eu falei agora fosse inviável em relação ao orçamento. O resultado final não foi ruim, tá? Só poderia ter sido ainda melhor, só isso. Mas a cena logo em seguida do reencontro da Enid com a Wandinha, eu não esperava me emocionar tanto, até escorreu uma lágrima. O que fez essa cena funcionar foi o abraço. Todo episódio éramos relembrados de que Wandinha não curtia abraços, por mais que a Enid tentasse, não rolava. E no último episódio, quando se encontraram, descobrindo aliviadas que ambas estão vivas depois de tudo que aconteceu, aquele abraço foi muito satisfatório. Justamente por sabermos que nessa série, para esses personagens, tem um significado diferente. O alívio no olhar delas, especialmente da protagonista, é como quem diz: essa ocasião pede por um abraço e tá tudo bem, deu tudo certo. Nossa, outra cena bem sutil, mas muito efetiva, adorei. Beleza, sobre os personagens agora. Jenna Ortega interpreta essa nova versão da Wandinha, ou Wednesday, a estrela da série, sem dúvida alguma. Acho que todos podemos concordar com isso, né? Como se o jeito como ela se porta em todos os episódios não fosse suficiente, mantendo sempre uma expressão facial limitada, mas bem efetiva, com o olhar muitas vezes dizendo tudo, né? Postura bem reta e sempre no mesmo tom de voz. Como se não bastasse tudo isso, também somos agraciados com aquela cena de dança no baile da escola. Parte de mim acha que ela não dançaria em baile nem morta, nem que ninguém implorasse pra ela, que isso é algo muito social pra se fazer, mas a performance de Jenna Ortega foi tão cativante, uns passos de dança tão criativos e diferentes, que depois eu soube que foi ela que criou, que tipo, dane-se, tá ligado? Foi bom demais. Eu não vou reclamar em relação a isso. Adorei o vestido dela, inclusive, muito bonito.
Em relação à atuação, realmente é isso. Acreditei em absolutamente tudo que a atriz vendeu com sua performance. Esse senso de curiosidade em ir até o final e desvendar o mistério, se dá uma chance pro amor também, não necessariamente romântico, mas de amizades mesmo, e de gostar e de se importar com outras pessoas além dela. E em certos aspectos, sua performance é bastante sutil, tem algumas camadas bem implícitas que, mesmo que não sejam ditas verbalmente, olhando para ela você sente que tá lá. E por causa da sua performance, isso é o suficiente. Também destaco que, mesmo sendo dito algumas vezes que ela tem esse lado autêntico, que ela faz questão de ser fiel ao seu jeito de ser e agir, sem pedir desculpa por isso, você literalmente vê que é verdade. A gente não precisa acreditar no que os outros personagens estão dizendo. Realmente dá pra ver isso. Ela não deixa com que o resto do mundo molde ou influencie o seu jeito de viver a vida, né? O jeito que ela escolheu viver a vida. Que característica fantástica para uma personagem principal ter, viu? Por isso que a cena da dança funciona tão bem, porque é a personificação disso. Enfim, eu posso passar o dia todo falando da atuação da Jenna, mas ao invés disso vamos seguindo para uma dupla agora, Enid e Mãozinha, ou Thing, ou Mão, como eu gosto de chamar, acho Mão mais cativante, interpretados respectivamente por Emma Myers e Victor Dorobanto. Não sei se pronunciei certo, tá? Ao meu ver, deu super pra trazer essa personagem à vida, no caso, a Enid, sem precisar abusar do estereótipo da menina branca, feliz e tapada, que é só isso o tempo todo. Foi o que eu falei antes, é muito bem dosado. Ela definitivamente é o oposto da Wandinha, mas é bem mais do que isso. Porque ao invés da atriz agir como o seu estereótipo agiria, né, forçar bem essa barra, ela escolhe agir como um ser humano normal, com emoções orgânicas, que se importa com outras pessoas e respeita quem é diferente dela. Aqui o mérito é do combo, né? A atuação e o roteiro, porque ela é muito bem escrita. É uma fofa, você vê a sua facilidade em ser sociável, ela realmente é um personagem bem sociável, e sua transformação no último episódio foi a cereja do bolo, né? Agora, sobre a Mão, mano, quem assistiu os filmes dos anos 90 sabe que a Mão faz tudo. Enquanto os personagens estão que nem umas baratas tontas sem saber o que fazer da vida, a Mão corre atrás, descobre alguma coisa, alerta os personagens de algo importante, realmente avança a história. E isso nos dois filmes, tá? Podem prestar atenção, nos momentos mais cruciais da história, ele aparece pra salvar o dia. Ele faz tudo. Então, desde os filmes já tinha chamado a minha atenção, e descobrir que Wandinha passa a série inteira com ele, aí me deixou muito satisfeito, porque os dois são muito inteligentes, são a nata, né, digamos assim. Adoro que ele usa meios diferentes para se comunicar, como linguagem de sinais, escreve também, e além de ser realmente um personagem útil, eles conseguiram de fato dar muita personalidade para ele, especialmente com suas cenas com a Enid. Toda santa vez que ela falava que estava passando um tempo com a Mão, fazendo manicure, fofocando, compartilhando dica de cuidados com a pele. Mano, genial, velho. Nunca perdi a graça e eu pagaria pra ter visto alguma dessas interações, porque acho que não chegamos a ver nenhuma, né? Eles só comentam. Mas juro a vocês, se tivesse sido nem que seja uma cena pós-créditos, eu teria achado o máximo. Uma pena que não aconteceu, mas as interações deles dois com certeza é um dos pontos altos da série. Crédito ao ator Victor Dorobanto por sua performance. Vi que além de ator, o cara também é mágico e me pergunto se isso de alguma forma contribuiu com o seu teste pro papel. E adorei a escolha da Mão ter alguns pontos e cicatrizes, né? Nos filmes não tem isso. Foi uma escolha criativa bem legal e que faz sentido com a vibe da família Addams. Certo, seguindo aqui com a repercussão da série. De acordo com o site IGN Brasil, a primeira temporada sozinha quebrou o recorde, sendo em uma semana a série original Netflix mais vista de todos os tempos. Em apenas uma semana de lançamento teve mais de 341 milhões de horas vistas e, pelo que entendi, atingindo essa marca, ela desbancou Stranger Things. Olha a moral da nossa querida Wandinha, né? Essa temporada teve um total de 8 episódios, variando entre 46 e 57 minutos cada um. Infelizmente, até o momento, uma segunda temporada não foi confirmada, mas
com o sucesso absurdo que tá fazendo, tá no top 1 de séries até hoje, com certeza podemos esperar uma renovação a qualquer momento. Se eles não renovarem, a gente faz um mutirão na porta da Netflix, mas vão renovar, tá? E quando isso acontecer, podem apostar que eu vou trazer aqui pro Sessão às 6. Só uma dica que eu costumo fazer: se a série for renovada, no título desse podcast vai estar escrito o nome da série, né, Wandinha, e do lado vai estar escrito primeira temporada. Se tá só escrito Wandinha, é porque ela ainda não foi renovada. Mas se tiver uma primeira temporada do lado, é sinal de que já foi renovada, tá bom? No geral, a ideia de uma série da Wandinha é bem inteligente, deu mais espaço para ela se desenvolver e cativar o público do que os 2 filmes juntos jamais deram. Essa é a vantagem de se fazer uma série, né? Ela rende bem mais que um filme. E como resultado temos uma excelente reinvenção do clássico. Bem atualizada, mas que não deve decepcionar os fãs dos filmes. É fiel o suficiente, mas sabe quando abrir espaço para coisas novas, explorar mais aspectos dessa família e desse mundo sobrenatural. Definitivamente, caso o projeto continue, Tim Burton deve continuar envolvido. Provavelmente esse é um dos projetos mais comerciais que ele já deve ter feito. Vi que esse é o primeiro projeto televisivo em que ele é diretor e faz uma diferença. Aos que ainda não assistiram e estão em dúvida se merece uma chance, recomendo de verdade. Me prendeu muito. A vontade de saber o que ia acontecer depois era constante. E se você não for fã da Jenna Ortega, vai ser depois dessa série. Pelo menos eu sou. Espero muito que sua performance gere mais oportunidades nos próximos anos de sua carreira, né? Acredito também que quem é fã da família Addams deve curtir bastante. Então, fica aí a indicação. Tá, mas e vocês, ouvintes? Gostaram da série? Acham que é tudo isso que as pessoas estão falando ou que não é tão boa assim? Foram pegos de surpresa pela reviravolta do último episódio ou não? Também gostaram da mão tanto quanto eu? Fiquei muito feliz que ele não morreu, inclusive. Mas me conta no Instagram, @sessãoas6, suas impressões, o que acharam da série, do podcast, concordam com o que foi dito? Então vai lá que a opinião de vocês é super importante. E sabe o que também é importante? Compartilhar, mandando esse episódio ou qualquer outro do Sessão às 6 para algum amigo, um grupo no WhatsApp, porque assim você já ajuda muito, muito esse projeto a crescer e alcançar mais pessoas. Então, por hoje é isso, vamos ficando por aqui e nos encontramos semana que vem para comentar 2 grandes filmes. Entre Facas e Segredos, para servir de aquecimento para o podcast de sua sequência, Glass Onion, que vai lançar no final do ano na Netflix. E também vamos falar de Avatar, o primeiro, de 2009, para servir também de aquecimento para o podcast que vou fazer de Avatar 2, que já chega aos cinemas. Foram vocês que pediram para que eu resgatasse esses filmes, então espero me encontrar com todos semana que vem, tá bom? Um grande beijo e até a semana que vem. Tchau!